Graças a Deus. Pai do Senhor para a igreja. Abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo sobre as parábolas de Jesus Cristo. E Lucas capítulo 15 é muito maravilhoso sobre as mensagens que nós temos aqui da parte de Deus. É uma riqueza de detalhes. Em nome de Jesus Cristo, Deus seja louvado. Graças a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso de número 1. Nós vamos estudar Lucas 15. Louvado seja Deus. Lucas 15. Está aqui conosco, nos visitando uma irmã. Uma Cíntia? Eu não a vi ainda. Amém. Graças a Deus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Terça-feira passada eu estava ministrando ali no Céu Azul, num culto de ensino. E foi interessante que eu passei a madrugada inteira Deus falando comigo em Apocalipse 2, 13, 14. Todas as vezes que eu acordava de madrugada ou alguma coisa de madrugada, era Apocalipse 2, 13, 14. E quando eu fui ver, era sobre a igreja de Pérgamo. E eu falei com o pastor Ronildo, pastor Ronildo, essa é a mensagem que Deus tem para tratar com a igreja. E ele falou assim, pois é interessante, pastor, quinta-feira eu havia pregado sobre essa mensagem. Quinta-feira eu preguei sobre essa mensagem. E aí o que acontece? A madrugada inteira, eu já tive experiências de Deus me revelar passagens bíblicas assim, mas passar uma madrugada inteira, a mesma palavra, a mesma coisa, isso nunca tinha me acontecido. E aí nós ministramos na congregação ali do pastor Ronildo e foi bênção, em nome de Jesus. Lucas 15. Quando se fala de Lucas 15, a gente já tem em mente o quê, né? Parábola do filho pródigo. Mas a parábola do filho pródigo, a gente vai ver ainda sobre ela, mas não tem nada a ver aqui com o filho. Aqui não tem nada a ver com as coisas ou com quem. Aqui tem tudo a ver com o nosso Pai, o nosso Deus. A gente costuma focar na dracma que é procurada, na ovelha que é procurada, no filho que volta, mas o foco não é esse. Embora esses personagens, esses elementos, sejam importantes para a gente entender e compreender esse texto, mas aqui o enfoque é sobre o nosso Pai, o nosso Deus. Esse é o foco dessas passagens, desses versículos. Lucas 15, verso 1 diz assim: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então veja só, isso aqui é importante você entender, porque é em cima disso daqui que Jesus vai contar essas histórias.
É baseado nisso daqui que Jesus conta as histórias. Aproximaram-se de Jesus publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: esse recebe e come com eles. Então, mais uma vez, Jesus está repreendendo os religiosos da época. E essas 3 parábolas que a gente vê Jesus contando e expressando o amor de Deus pelos perdidos e indignos. Então, aproxima-se de Jesus esses publicanos e pecadores, e essa aproximação foi motivo de murmuração entre os religiosos da época. Veja só como que são as coisas. Os religiosos murmuraram porque os pecadores e publicanos se aproximaram dele e Jesus não lançou fora. Jesus não rejeitou. Porque os fariseus, os escribas, os saduceus, esses religiosos, eles queriam transparecer uma santidade exagerada. E que os pecadores, essas pessoas não podiam se chegar até Jesus. Não se podiam chegar até eles. Não, em hipótese alguma, não se podia chegar perto deles. E aí, isso se tornou um motivo de murmuração. E eles disseram, murmurando, murmuraram entre si, dizendo: esse recebe pecadores e come como com eles. Será que acontece isso na igreja hoje em dia? Acredito que sim. Acredito não, acontece. Então vamos lá. Aí ele começa a contar a primeira história. Esse passarinho está voando aqui, as janelas são todas abertas, ele chega lá na porta da janela, ele volta para trás. Mas a Bíblia diz que até o pardal encontrou casa, né, e andorinha ninho para si. Então, mas vamos lá, deixa ele voando aqui, não vamos perder o foco. Então vamos lá. O que acontece? Ele começa sobre a ovelha, a parábola da ovelha perdida. Esses títulos que tem assim, Jesus recebe pecadores, parábola da ovelha perdida, parábola da dracma perdida, parábola do filho pródigo. Eu já falei para vocês, não se apeguem a esses títulos, que muitas vezes esse título, a intenção é ajudar, mas bagunça. Faz complicar. Isso é uma adição das sociedades bíblicas. Elas que colocaram esses títulos para supostamente tentar ajudar na compreensão. E muitas vezes esses títulos quebram o sentido do texto. E aí muitas vezes a gente acha que Jesus começa um assunto, para ali e depois começa outro. E não é assim. Aqui, você vê que ele começa aqui. Então, lhe propôs Jesus esta parábola. Eles começam a murmurar, dizendo que ele come com pecadores, recebe pecadores. Aí Jesus, vendo isso, então propõe esta parábola. Então a história continua. Aí ele vai dizendo aqui assim, verso de número 3. Verso 4. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo,
E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A ovelha, ela não foi perdida. A ovelha, ela se desgarra. Ela se desgarrou. Ela não foi perdida. Ela se desgarra porque ela enxerga novos horizontes, novas pastagens, novas aventuras, e afasta-se do convívio das outras ovelhas. Então ela se afasta, ela se desgarra. Então, o que a gente observa é que a preocupação e a importância deste pastor, é claro que ele se preocupa com o seu rebanho de um modo geral, mas o foco é naquela que se desgarra, é naquela que sai do aprisco. E ele deixa as 99 ali, em segurança, e vai até encontrá-la. Ele vai até encontrá-la. E ele sai percorrendo toda aquela região. Israel não é uma região plana. Israel é uma região de altos e baixos, de vales, de deserto, de pedras. E o pastor, ele sai. Primeiro, ele observa que falta uma. Então ele está atento sobre o seu rebanho. Então nosso Deus, ele está atento. Deus, como nosso sumo pastor, ele está atento. Ele está observando todas as suas ovelhas. Lá em Mateus capítulo 9, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele olha aquele povo sofrendo, perecendo, e eram como que ovelhas sem pastor. Ele se compadece daquelas pessoas. Então a gente vê que o nosso Pai é o nosso Deus, é o nosso pastor, e nós somos considerados ovelhas do seu rebanho, do seu aprisco. E o interessante é que a ovelha, vocês sabiam que ela é um animal frágil, indefeso, míope, que não consegue se defender. A ovelha, ela é inofensiva, irmãos. Quem berra, quem dá cabeçada, quem faz essas coisas é bode. Bode é que berra. Ovelha não, ovelha é caladinha, ovelha é tranquila, ovelha é sossegada. E o interessante é que o pastor, ele tem o cajado na mão. E na ponta, ele tem tipo uma curvatura. Vocês já viram isso? Ela tem uma curvatura. Se a ovelha estiver rebelde, dizem os estudiosos que ele dá umas cajadadas nela, depois faz o curativo e carrega ela nos ombros, para que ela, enquanto ela estiver sendo curada, ela não venha se esquecer do cheiro do pastor.
E aquela ponta redonda também ela serve para o quê? Para o resgate. O resgate, quando ela cai em alguns lugares difíceis, em algumas situações difíceis, aquela ali é para resgatar, é para conduzir, é para poder fazer com que ela não se perca. Então, interessante que o pastor ele podia ter se contentado com as 99 e falou, depois nasce outra aí e preenche o espaço dessa que foi embora. Mas não é isso que acontece. Ele vai atrás, ele não se contenta. Ele não desiste daquela ovelha que foi rebelde, que se desgarra. Ele não desiste. E o nosso Deus, Ele é um Deus amoroso, é o nosso Pai amoroso, Ele ama as pessoas. Ele ama a ponto de ter dado o seu único filho para morrer na cruz do Calvário. Então Jesus está dizendo aqui, olha, o Pai tem 100 ovelhas. Jesus está dizendo para os fariseus, o Pai tem 100 ovelhas, o pastor tem 100 ovelhas, uma se perde, e ele vai atrás da que se perde. Ou seja, ele está querendo dizer o seguinte, vocês estão murmurando porque eu recebo pecadores e publicanos, mas Deus ele vai atrás desses. Não são os sãos não precisam de médico, mas sim, quem é que precisa? Os enfermos precisam de médico. Então a gente observa que Jesus está com essa lição ensinando os fariseus. Publicanos por quê? Os publicanos eles trabalhavam, eram judeus, mas que trabalhavam para o Império Romano. O Império Romano é que comandava na época de Cristo. E como que a pessoa dizia assim, judeu, ia trabalhar para o império que oprimia, para o império que dominava, e ainda os publicanos ganhavam em cima dos próprios judeus. Os publicanos, e a gente vê a história de Zaqueu. Sobre a história de Zaqueu fica muito claro e evidente sobre isso. E o que a gente observa? Que ele vai contando que Jesus ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Também diz assim a palavra de Deus, não é? Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. As 99 estavam seguras, não precisavam de tanto cuidado. Mas aquela que se desgarrou precisava de cuidado. E assim somos nós temos que orar, nós temos que ir atrás daqueles que estão desgarrados do aprisco. A gente tem que se importar com aqueles que estão afastados da igreja. Chega um momento que a gente faz o que? Orar. Porque também a gente não pode obrigar a pessoa a estar no meio de nós. E é o que temos feito aqui em relação a algumas pessoas. Nós temos ido atrás, nós temos conversado, nós temos mandado mensagem. Mas agora temos que orar. Temos que buscar a Deus para que Deus conduza da melhor maneira possível. E o que anima é que esse pastor, ele foi atrás até encontrar. E a nossa oração temos que orar até que Deus sustente e Deus dê uma direção. Nós não podemos desistir de forma alguma. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário. E o interessante é que o pastor ele corre riscos para ir atrás da ovelha. Ele corre vários riscos. E ele vai. Ele vai atrás. E o que eu acho interessante é que, olha aqui no versículo
achando-a, versículo 5, achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Ou seja, essa ovelha provavelmente já estava cansada, já estava bem distante. E ele pega e coloca no colo, nos ombros. E ele, quando ele encontra com que, qual é o jeito que ele encontra? Ele encontra a ovelha com que expressão? De tristeza ou de alegria? De alegria. Porque o texto diz que, achando-na, põe sobre os ombros, cheio de júbilo. Ele se alegra porque encontra. E o que nós aprendemos aqui? Que a ovelha que se desgarra do aprisco e ela retorna para a igreja, nós temos que alegrar porque esta pessoa retornou para a igreja. Nós não podemos, pintou, bordou, fez, aconteceu, está voltando de novo. Isso aí já veio e voltou um bocado de vezes. Não é assim que a gente faz muitas vezes? E a gente tem que fazer o quê? O pastor aqui, ele voltou ali cheio de júbilo, cheio de alegria, porque encontrou. E a gente tem que se alegrar. Fulano, fulano fez isso, aquilo, outro, agora está aí. Voltou com o rabinho entre as pernas. Não é assim que muitas vezes a gente faz? Em vez da gente estender a mão, em vez da gente se alegrar, a gente emite um bocado de juízo, um monte de juízo a esse respeito. E o interessante é que é um cuidado tão grande da parte do pastor, da parte de Deus, da parte desse pai, que ele carrega. Aqueles que não têm mais força, aqueles que não aguentam mais, Jesus, quando encontra, ele pega, ele trata, ele cuida e ele carrega nos ombros. É isso que é o mais maravilhoso. É isso que é a graça de Deus. É isso que é o amor de Deus. É isso. O foco não está na ovelha. A gente aprendeu assim, né? O foco está na ovelha que se perdeu. O foco está na dracma que apareceu. Mas o foco aqui, Lucas está dizendo o seguinte. Ele está focando em Deus, é no Pai. Porque os fariseus, não, é negócio de pecador, negócio de publicano, negócio de esses imorais. Esses não, de jeito nenhum. Deus me livre. Creio que até batia. Tem algumas culturas que quando a pessoa tem um sinal de reprovação, ela faz o quê? Ela cospe no chão assim e olha na cara da pessoa, né? Tipo no sinal de reprovação. Principalmente nos filmes de faroeste, nos filmes de bang bang, né? Tinha muito isso, né? Camarada, quando ele não gostava, ele dava aquela cuspida no chão e olhava assim e saía fora, né? Era mais ou menos isso aqui, né? Não, vocês são tudo... Não, nós somos santos. Nós jejuamos 2 vezes por semana. Nós devolvemos o dízimo do endro, do cominho e da hortelã. Nossas roupas estão cheias de versículos da Bíblia. Somos os rabis, os mestres Israel. Vocês, sai para lá.
Sai para lá. Aí o que Jesus disse para eles? Lá em Mateus capítulo 23, é um capítulo em homenagem aos fariseus. Que Jesus, ele homenageia os fariseus ali em Mateus 23. Depois você lê, você vai ver o tanto de homenagem de Jesus ali. E aí Jesus fala assim, olha, vocês devem dar o dízimo do endro, do cominho, da hortelã. Realmente, devolver o dízimo está certo. É prática correta, é lei, é mandamento. Mas eu quero que vocês também exerçam o amor, a fé e a misericórdia. Eu quero que vocês façam estas coisas. Que coisas? Do dízimo, do endro, do cominho, do hortelã. Mas eu também quero que vocês não se esqueçam de manifestar o amor, a misericórdia e o amor, a misericórdia e a fé. Vocês fazem isso, mas também façam isso. Então é assim que funciona a palavra de Deus. Não adianta nada eu devolver dízimo na igreja aqui se eu não amo meu irmão, se eu não amo meu próximo, se eu não estou nem aí com nada, não estou nem aí com ninguém. Deus ainda é misericordioso, que ainda até te abençoa, me abençoa. Mas o sentido real não é esse. O que mais Jesus combateu foi a religiosidade, o legalismo. E o que Deus ele quer? Que a gente experimente a graça de Deus, a misericórdia, o amor. Não significa que experimentar a graça e a misericórdia, nós vamos viver no mundo sem lei. Porque tudo pode. Porque tudo é amor de Deus. Também não é assim, irmãos. Mas tem muitas coisas que o legalismo, o dedo do homem, impede das pessoas experimentarem a graça de Deus. Impedem das pessoas experimentarem o amor de Deus. E o que eu acho interessante é que ele com júbilo, ele vai para casa, ele reúne os amigos para se alegrar. E ele disse, olha, alegrai-vos comigo, porque já achei minha ovelha perdida. Ele convidou as pessoas para se alegrar com ele. E nós temos que fazer isso, nos alegrar. Quando algum irmão recebe uma bênção, quando alguma coisa acontece na vida do nosso irmão, nós temos que nos alegrar e não invejar, não entristecer porque você não conseguiu. E aí, ele diz assim, que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Os fariseus estavam o quê? Murmurando. Jesus, ele fala o quê? De júbilo, de alegria, por um pecador que se arrepende. Enquanto os fariseus estão murmurando, porque ele está recebendo pecadores e publicanos, os céus está alegrando, e as pessoas aqui na terra se alegrando, porque uma pessoa, um pecador se arrepende. E esses 99 justos que não precisavam de arrependimento, eram os fariseus. Eram esses religiosos, que estavam ali seguros na sua religiosidade. Eles estavam seguros ali, dizendo, tipo assim, nós já somos justos, nós já somos santos, nós já somos filhos de Abraão, está tudo certo com a gente, e não precisa de mais nada. E aí, por isso que eu te falei, o começo fala de quem? De publicanos e pecadores e de fariseus. Aqui fala de pecador que se arrepende, de 99 justos. Então, você vê que Jesus está repreendendo
com educação, com classe, está colocando o dedo da ferida daqueles hipócritas religiosos. E aí ele começa outra história. Mas antes aqui tem uma coisa interessante, que ele celebra com alegria o nosso resgate. Com santa ironia, o Senhor confronta os fariseus de dois modos para a vergonha deles. Os habitantes do céu alegram-se com a conversão de um pecador, quando os fariseus, para isso, constituem motivo de reclamação. Para o fariseu é motivo de reclamação. Para os habitantes do céu, os anjos, é alegria. Os anjos de Deus sentem maior alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos da categoria dos fariseus. Os 99 justos citados aqui são os fariseus e escribas, murmuradores, aqueles que são justos aos seus próprios olhos. Veja só. Olha como isso é sério. Vocês já pararam para observar que quando Jesus curou os enfermos, quando Jesus ressuscitou os mortos, quando Jesus libertou os endemoniados, não há essa palavra de que houve festa no céu? Vocês já se deram conta disso? Já se deram conta disso? O maior milagre que pode haver dentro da igreja é a conversão de um pecador. É a conversão de um pecador, é o maior milagre que pode acontecer, é a maior manifestação, é a maior prova da manifestação da presença de Deus. É o ato de convencimento pelo Espírito Santo ali. Que a pessoa que estava perdida e foi resgatada. Então essa é a parte mais importante que pode haver num culto. Não significa também que o culto deixará de haver revelação, deixará de haver manifestação de profecias, não é isso. Mas o foco do evangelho é pregação da palavra, ensino da palavra, conversão de pecadores. E aí, os milagres, as manifestações dos dons do Espírito Santo, é a cereja do bolo. Mas o foco da igreja é a pregação do Evangelho. É o ensino do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que muda. É isso que muda a vida da pessoa. É o Evangelho. É a palavra de Deus pregada. É isso que muda. Amém? E aí, agora ele vai contar uma outra história com o mesmo sentido. Versículo 8 de Lucas 15. Nós vamos percorrer esse capítulo. Ou, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la, e, tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Novamente, Jesus falando sobre o pecador que se arrepende. A mensagem central é a mesma da parábola, da história passada, da ovelha perdida. É a restauração do que se perdeu. A ovelha perdeu-se por displicência, ou seja, distraída. A ovelha se perdeu.
O filho se perdeu por deliberação, ou seja, ele resolve ir embora da casa do pai. E a dracma foi perdida por um descuido. Ovelha perdida foi uma distração. O filho que sai da casa do pai, porque se sente satisfeito e vai embora. E a dracma por um descuido. Por um descuido. E que eu acho interessante que a dracma ela tinha grande valor. A mulher que perdeu a 10ª dracma não se conforma em desistir dela e nem se contentou pelo fato de ainda ter em segurança outras 9. Ela não se contenta. Essa dracma, essa moeda, ela é valorosa. E é o símbolo do ser humano que se perdeu. A dona da dracma toma todas as medidas para reavê-la. Você tem grande valor para Deus. Ele não desiste de amar você. Ele mesmo tomou todas as medidas para buscar você. Deus cria tudo perfeito no Éden. E por causa do pecado, por causa da displicência, do descuido de Eva, de Adão e de Eva, influenciados pelo diabo, influenciados pela serpente, eles caem e o pecado entra. E os homens tentam se levantar, e Deus propõe, só que Deus deixou reservado, para mostrar para o ser humano, que o ser humano precisa e depende dele, e tem que ser dependente dele. Porque ele promove, ele proporciona uma salvação perfeita, eterna, suficiente, e que não precisa de mais nada. Que foi, ele proporcionou, ele tomou todas as medidas para buscar o ser humano da condenação do pecado. Olha só, ele busca, ele vai atrás. Essa mulher, ela não se conforma que aquilo que era dela estava perdido. Ela não aceita. E assim o nosso Deus, foi eu quem criei o ser humano. E eu quero, e Jesus disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou para lá, porque onde eu estiver, eu quero que vocês estejam também comigo. Então, aquilo que foi perdido, aquilo que foi bagunçado no princípio, Deus restaura através de Jesus Cristo. E o que eu acho interessante é que essa mulher, ela varre, mas ela varre, ela levanta tudo, ela bota tudo de perna para o ar para encontrar. E aqui também tem alguns ensinos sobre isso. Tem um porquê, tem uma lógica. E que eu acho interessante que as medidas práticas foram tomadas para encontrar a dracma perdida. A mulher não ficou se lamentando a perda da dracma. Ela tomou as medidas práticas para encontrá-la. Primeiro, ela acende a luz, a candeia. Alguma coisa ela faz. Ela não fica sentada se lamentando. Ela toma uma atitude. Ela não, como é que ela ia encontrar? Primeira coisa, ela tinha que acender a luz. Como que ela ia encontrar a coisa se não tinha luz? E as casas em Israel antigamente não era como as casas de hoje, não. Lâmpada de LED e de painel de LED, aquela coisa era toda não, irmãos. O negócio era estreito. Male uma janelinha ali, um cômodozinho, aliás, um cômodo só para tudo. Realmente era assim. E aí, se quisermos encontrar o que se perdeu,
precisamos também da luz, que é a palavra de Deus. Aquilo que se foi perdido, aquilo que é perdido, precisa primeiro o quê? De iluminação, de tomar uma atitude para ir atrás e que de iluminação. E a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, não é assim? Salmo 119. E ela ilumina, agora ela consegue enxergar melhor. E o que ela vai fazer agora? Ela vai varrer a casa. Ela vai varrer. E ela vai varrendo, ó. Com a luz iluminando e ela, olha, varrendo e varrendo, varrendo. Imagine, viaje na história, entre na história bíblica. E mentaliza isso na sua cabeça. A mulher vai entrando, a lamparina ali, e ela, ó, varrendo, varrendo, olhando, varrendo. E outra coisa, ela tira muita coisa do lugar e levanta muita poeira. E ela está fazendo uma verdadeira faxina em toda a casa. Para buscarmos o que se perdeu, precisamos ter coragem de mexer com muita coisa que está o quê? Sedimentada. O que é uma coisa que sedimenta? É quando alguma coisa que você joga vai para o fundo. É o filtro. Ele limpa, ele faz a decantação, a sujeira, né? As coisas vão sendo sedimentadas, as coisas vão para o fundo. Precisamos ainda ter coragem de levantar a poeira do tempo e remover os entulhos escondidos há muito tempo nos cantos escuros da nossa casa. Ela procura diligentemente, ou seja, com atenção, com cuidado, até encontrar a dracma. E o que é importante observar, duas coisas. Que primeiro a sua procura foi quase que, foi meticulosa, foi aquela procura, não foi só, igual o homem quando vai procurar alguma coisa, né? Como Fatalia, olhe onde, né? Não, não é desse modelo não. É uma procura que quer alcançar um resultado, que é achar. E a sua procura foi perseverante. O pastor não procurou até achar, a mulher varreu e tirou as coisas do lugar até achar. É verdade. Então, ela vai, e dessa maneira, devemos procurar aqueles que se perdem e se desviam. Um fato ainda digno de nota é que essa dracma se perdeu dentro da casa. E aqui é um outro detalhe, que se perde dentro da casa. E muitos estão perdidos dentro da casa de Deus. E eu já vi muitos pregadores pregarem sobre os valores perdidos dentro da casa de Deus também. As pessoas, muitas vezes, por acharem que estão dentro da casa de Deus, acham que já estão salvos. Acham que já está tudo bem. Às vezes a pessoa pode ter o nome no livro do rol de membros aqui da igreja. Muitas vezes a pessoa pode até portar uma carteirinha de membro, mas está endereçado para o inferno. Mas, graças a Deus, que o nosso Pai, Ele está de olho, Ele está atento. E a igreja tem que estar atenta. Para o quê? Para ajudar, para orientar, para ensinar a palavra de Deus. A gente não pode só entrar aqui e sair como se a gente viesse para um clube ou para uma reunião social em que a gente está aqui batendo um ponto. Não é assim. Eu aprendi com pastores
E é o que a gente procura fazer. Ir lá para a porta e cumprimentar de um por um. E desejar a paz do Senhor para cada um, para que todos tenham uma semana abençoada. Porque nós nos tornamos uma família. Nós somos uma família, nós somos o povo de Deus. E há muitos que estão perdidos dentro da casa de Deus. Frequentam, mas ainda não tiveram um encontro verdadeiro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ou talvez teve um encontro, está ferido. Está perdido dentro de alguma circunstância, dentro de alguma situação. E nós temos que varrer e caçar, não para caçar e expor e acusar, ou para levar para fora. Mas é no sentido de tomar conhecimento para poder ajudar, para poder fazer alguma coisa. Então o que a gente observa que quando essa mulher encontra, irmãos, ela se alegra igual o pastor. E ela reúne todo mundo e se alegra. Ela não quer ficar só com aquela alegria para si. Ela quer que o que ela está sentindo, o outro sinta também. Que seja contagiante também. É interessante isso. E novamente, há um júbilo no céu por um pecador que se arrepende. E aí a gente entra na parábola, continuando, o título na transmissão aqui na live está Parábola do Pai Amoroso. Eu não botei parábola do filho pródigo, nem nada disso não. Coloquei Parábola do Pai Amoroso. Porque vocês estão vendo que o foco é daquele que busca, é daquele que procura, é daquele que reage com alegria. Os personagens são importantes porque compõem a história. E o que eles fizeram, o que aconteceu, serve para exaltar, mostrar o amor verdadeiro de Deus. O amor verdadeiro de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que a gente, e como a gente deve manifestar o verdadeiro amor. Vamos lá. Lucas 15, versículo 11, continuando aqui. Certo homem tinha 2 filhos. 2 filhos, lá no começo, publicanos e pecadores, e a outra segunda classe, fariseus e escribas. E aqui ele fala que ele tem 2 filhos. Então você vê que o texto bíblico não está solto. Ele está amarradinho. Aqui ele está desenrolando todo um pensamento. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres, ou os bens. Então, a gente observa o quê? Aqui, a partida, a miséria, a contrição, o retorno e a aceitação. Então, esse jovem, ele chega para o pai. E pai, dá-me a parte da herança dos bens que me cabe. E lhe repartiu. Esse jovem foi inconsequente. Não esperou nem sequer o pai morrer. Pediu a repartição dos bens ainda em vida. E quis sair. E ele, por direito, tinha 1/3 da herança. Porque o mais velho tinha 2/3. O mais velho recebia a maior parte.
E o mais moço, geralmente, 2/3, somente. Então ele se sente insatisfeito. Eu não estou legal aqui na casa do pai, não estou gostando desse negócio. Sabe, a companhia do pai não me preenche, a companhia do irmão não me preenche. Desse irmão não ia preencher mesmo, né? Porque esse irmão aqui a gente vai ver lá na frente quem é esse irmão, né? Ele queria experimentar algo mais. Ele ficou insatisfeito. E é assim que acontece na vida de muitos. Está na casa do pai, tem alimento, tem a presença do pai, tem as bênçãos do pai, e começa a se sentir insatisfeito. E aí começa a meter a cara lá na janelona. Sabe aquela cidade interior, aquelas dona Fifi que fica na janela assim? Aí começou a querer olhar. E começou a olhar para a janela. E aí ele foi. E aquele negócio, rapaz, mas que. Rapaz, a casa do pai, misericórdia. Casa do pai não tem esse negócio que eu estou vendo ali, não. Não, moço, eu quero experimentar diferente. Não quero saber desse negócio mais, não. Vocês se lembram daquela passagem de Atos dos Apóstolos? Que Paulo, era a última passagem de Paulo ali com aqueles irmãos ali naquela cidade. E Paulo, ele prega e ele se estende, se eu não me engano, acho que até meia-noite. E aí um camarada lá, Eutico, ele está lá escorado na janela lá, ó. E aí ele cai lá. Ele estava no lugar certo, no local certo, mas na posição errada. E ele ainda teve a misericórdia de ter um Paulo na vida dele para poder orar e Deus ressuscitar ali o menino. Deus dá a vida de novo para ele. E quantos que estão lá namorando o mundo, sai da igreja e não tem nem oportunidade sequer de se arrepender. A gente foi no velório da mãe da pastora Deura, e na capela do lado, no velório do lado, uma irmã que é membro do pastor Ângelo, estava sepultando o filho, o neto, e o pai e o filho. A mãe congrega o pastor Ângelo, crente, pais e tios pastores, mas o pastor Ângelo virou para mim e falou assim: ó, João, aquele povo ali tudinho, que é a irmã da minha igreja lá, ó, aquele jovem. E o que é mais estranho é que o rapaz estava demorando no banho. E a avó dele chegou assim: meu filho, está demorando demais no banho, meu filho. Aí ele fala para a avó dele assim, acho que foi para a avó. Não se preocupe não, vó, é meu último banho, por isso que eu estou demorando. Ele terminou o banho, saiu, os caras mataram ele lá no Mingone. E aí o pai, os tios, pastores, a avó crente, enterrando. Por quê? Porque resolveu dar uma voltinha no mundo. Resolveu sair da causa do pai. Pegou aquela bênção, né, que é a bênção da salvação. Pegou tudo isso e foi-se embora. Então, aqui esse jovem, o interessante é que é o filho mais moço. E os mais moços, ou seja, muitas vezes são inconsequentes, não têm maturidade. E sai da igreja, e sai da casa de Deus. Existe, a palavra de Deus fala sobre a concupiscência dos olhos. Está lá em 1 de João capítulo 2, 15 e 16. O que é a concupiscência dos olhos? Ou seja, é a cobiça, é o olhar desejoso, já consumando
o pecado na sua vida. Não foi assim com Eva. A serpente lá, mas não é bem assim não. Aí ela, mas não é que é mesmo? E começou. E foi olhando. Rapaz, não é que é bonito mesmo? E foi lá e pegou do fruto. E pronto. O pecado foi consumado. Então esse é o problema. Muitos começam a flertar, namorar o mundo, querer, dar uma olhadinha e tal, dar uma voltinha num show, dar uma voltinha não sei o que lá e daqui a pouco já está longe da igreja. Ou então, não, eu estou namorando com ele que eu vou ganhar ele para Jesus. É mais fácil ele te ganhar para o mundo, ou ela te ganhar para o mundo do que o contrário. Eu creio que pode acontecer, de Deus ter um propósito nisso. Isso pode acontecer. Mas via de regra o quê? Crente casa com crente, com salvo. Salvo casa com salvo. Eu vou ganhar ele para Jesus, eu amo ele. Daqui a pouco estão os dois aí no Beer Night, aí, no pé de frango, aí por aí afora, nos botecos da vida. Estão tudo afastado, longe da igreja. E aí, esse jovem vai embora. Ele vai embora. Porque não quis saber de ficar, não queria saber da presença do pai, não queria saber da casa do pai, não queria saber mais nada da igreja. E aí, além da insatisfação, vem a rebelião, que ele pede a herança antecipada. Ele foi rebelde com seu pai. Ele tinha direito a 1/3, mas isso só podia ser dado após a morte. Ele estava mais interessado em curtir a vida do que agradar o pai. E quantos jovens estão mais interessados em curtir a vida do que agradar o pai? E para onde ele vai, irmãos? Ele vai para uma terra distante. Ele vai para uma terra distante. E o interessante é que a terra distante hoje não necessariamente significa estar fora da igreja, sair da igreja. Sabia disso? Essa terra distante pode ser o seu coração, o seu computador, ou o seu celular, o seu bairro, a sua cidade, a sua televisão, o mundo onde você tenta esconder de Deus para curtir os prazeres do pecado. Olha só. A pessoa pode estar até dentro aqui da igreja, mas está perdida no mundo do celular, do smartphone, da TV, das coisas lá, perdido. Cometendo um monte de pecados e prazeres. E está frequentando a igreja. Olha só. Aqui a gente observa que realmente, ele sai, ele vai distante. Via de regra também. O diabo, ele também faz isso. Leva muitas vezes a pessoa para fora da igreja. Mas também ele tem adotado essa estratégia de enganar a pessoa e ela permanecer aqui e achar que tudo está bem. Que tudo está bem. Que tudo está tranquilo. E ele vai curtir. Ele vai para longe. E lá, ele gasta todos os bens, vivendo dissolutamente. Pródigo, quando se fala filho pródigo, a gente acha que a palavra pródiga é um xingamento, né? É uma coisa, não. Pródigo é o quê? Esbanjador, gastador.
Por isso que eu falo que esses títulos, muitas vezes, ao invés de ajudar, faz atrapalhar. Pródigo aqui no sentido de que ele fez uma coisa perversa. Claro, ele fez. Mas o pródigo é o que? Esbanjador, aquele cara esbanjador, gastador, que torra grana na farra, no boteco, na coisa toda por aí fora. E aí, ele vai para o mundo que ele pintou, que ele desenhou na cabeça dele. A casa do pai, a presença do irmão, a presença das coisas, não serve. O mundo ideal para mim é o quê? É no meio do furdunço. É no meio da rapaziada. Eu não... O filho mais novo, irmãos, ele deu a si mesmo tudo o que os seus olhos desejaram. Ele saiu com grana. Então ele começou a bancar, eu quero isso, nossa, isso aqui é maravilhoso, meu Deus, isso aqui, meu Deus, não, me dá isso aqui, eu quero isso, e vamos gastar por minha conta, vamos beber, desce todas aí, vamos beber. E aí, aquele mundo vai de gente do lado dele, né? Tu é o brabo, hein? Oxe, tu é, rapaz, tu é da hora mesmo, hein? Tu é meu truta, meu mano. Cada estado eu falo do jeito, né? Meu fechamento, tô contigo e não abro. Mexeu contigo, mexeu comigo. Porque ele está lá, pá, bancando. Foi desse jeitinho comigo, irmãos. Eu não estava na presença de Deus porque eu não era crente, mas a história é basicamente essa. Eu tinha droga para dar e vender. Eu fazia graça para os outros. Estava cheio de... Aí quando o Joãozinho foi lá para a penitenciária, para não ser injusto, só um que foi lá me visitar. Um dessa turma toda. Meu celular era toda hora. Festa, eu estava em todas. Essas festas em Brasília, esses caras que faziam, que eram responsáveis pelos eventos, eu conheci esses caras tudo. Eu entrava tudo nesses lugares. Teve uma pessoa em Brasília que se tornou um dos melhores DJs do Brasil e quase do mundo. Fomos nós que apresentamos ele para os caras dessas festas de música eletrônica. Morava lá na 103 Norte. Para não falar que eu estou inventando história. E o apelido dele era Garu. Hoje ele se tornou, graças a Deus, parece que policial militar. E ele saiu dessa vida de DJ. Então, quando a coisa estava boa ali, estava cheio de amigos, cheio de gente do meu lado. Mas quando a coisa arrochou, todo mundo pena para que te quero, estou fora, sai fora. Não quero me envolver, não quero saber desse negócio. E aí esse rapaz está esbanjando. Enquanto ele está bancando todo mundo, a coisa está indo bem. Ele está abafando, acha que está... E é isso que muitos jovens estão aí, acham que está abafando. Eu estou na festa, eu estou na noite. Muitas pessoas, né, adultos, saem, acham que está ali, que está abafando, que está ali tomando uma cerveja, que está ali com a rapaziada, está ali no forró, no sertanejo, não sei o quê. Isso é a hora para... Se aparecer um doido e sair metendo bala aí, e não tiver nem tempo para se arrepender, como é que faz? Porque ficou insatisfeito. Eu estou insatisfeito com meu irmão. Eu estou insatisfeito com a minha irmã. Não gosto da cara dela. Aí faz bico e eu vou embora. Para com isso. Quem te salvou foi Jesus ou foi o irmão ou a irmã? Se eu fosse ligar para o que já me disseram e o que já tentaram fazer comigo, eu não estava servindo a Jesus, não.
Mas quando eu estava lá dentro da penitenciária, quem me salvou foi Jesus. Quem me livrou da overdose foi Jesus. Quem me livrou de todas essas coisas, da morte, jurado de morte, foi Jesus que me livrou. Não foi o homem. Então minha fé não se baseia em homens, não se baseia no que me falam. Minha fé se baseia naquele que morreu na cruz do Calvário. E creio que a sua assim também. Porque nós, seres humanos, vamos errar. Podemos errar. Estamos sujeitos a falhas. Mas Jesus não erra, Jesus não falha. E aí tem muito crente dodói hoje dentro da igreja. Que não pode falar nada com ele, que ele já está fazendo beicinho, querendo ganhar o mundo. Está querendo ir lá ganhar o mundo. E o que a senhora está falando é o que eu sempre digo e eu já cheguei a essa conclusão. Aqueles também que estão flertando com o mundo, eles só querem uma desculpa para pôr a culpa nos outros, para justificar aquela ação que ela toma. Eu vi isso demais, irmãos. Eu evangelizei quase 3 anos, 3 anos mais ou menos evangelizei preso, dentro daquela penitenciária. 3 anos evangelizando preso ali. Então a gente viu muita coisa ali dentro. E a culpa nos outros já vem desde o Jardim do Éden. Não, foi a serpente. Não, foi a mulher que tu me deste. Não é assim desde lá do começo? Não, Senhor, é a mulher que tu me deste. Mas Eva? Não, foi a serpente. Não é assim? E aí, acontece que ele foi e se agregou a um dos cidadãos, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Além dele gastar tudo, chega junto à fome. As coisas no mundo são ilusões passageiras. Salomão aprendeu isso na prática. Quando você for ler o livro de Eclesiastes, leia o livro do 1º ao capítulo 12. Não interrompa a sua leitura em Eclesiastes, para você entender toda a história de Eclesiastes. E Salomão, ele entende com a experiência, a vivência da vida, que muitas das coisas que ele viu e que ele fez é vaidade, ou seja, um vazio sem Deus. É uma coisa vazia, fútil, inútil. E aí, a coisa aperta na vida desse rapaz, porque ele gasta tudo e ele passa a ter necessidades. É o estágio da degradação. E ele deseja, e ele chega um dos cidadãos daquela terra, ou seja, ele vai naquele cidadão tipo assim, e aí, cara, eu te ajudei, né? Nós bebemos junto, nós tal. Aí o que acontece? E quando vê o outro lá na pior, sai fora, rapaz, tu é um coitado, tu é um mané, nem te conheço não, sai fora. Quero ideia contigo não. Não é assim que funciona? Porque ele foi procurar alguém lá da terra. E aí o que aquele camarada fez? Mandou ele ter com os porcos. E um judeu lidar com porco era a pior humilhação que podia ter. Porque dentro da lei de Moisés, da lei judaica, da lei cerimonial, o porco era um animal impuro. E ele desejava, irmãos, comer aquele alimento dos porcos, aquelas alfarrobas. Mas nem sequer a comida dos porcos as pessoas davam para ele. O que é interessante é que o pecado degrada. Hoje é apenas um cigarro, um trago, uma dose, uma cheirada. Amanhã é uma escravidão cruel.
Hoje é apenas uma festa, um show, uma madrugada. Amanhã é uma alma vazia, um coração seco, uma vida totalmente longe de Deus. E é assim. O diabo, ele escraviza, ele paga. O pecado ele paga com a morte, o diabo paga com a morte. O diabo é um estelionatário, ou seja, é um falso, é um mentiroso, é um 71. Como se diz, né? Para explicar claramente sobre o estelionatário. Que é o artigo do Código Penal 171. Quando fala que a pessoa, esse aí é um 71. Ou seja, é um mentiroso, é um falso, é um trapaceador. E é assim que funciona. Aquilo que Deus ele dá, o que Deus abençoa, é real, é verdadeiro. Aquilo que Ele deu, a salvação que Ele proporcionou na vida, ali na cruz do Calvário, é algo que é para toda a eternidade. Nós não podemos trocar a eternidade por coisas passageiras, por coisas efêmeras, com coisas que se vão. Esaú troca a primogenitura por um prato de lentilhas, porque a sua necessidade na hora era fome, e ele não viu lá na frente o que ele poderia herdar, o que poderia acontecer com ele pelo fato dele ser o varão primogênito. E muitos só veio aqui agora porque o pecado, ele alegra, ele agrada a carne. Mas é uma coisa que destrói. É uma coisa que é passageira. E quando você vê, você está lá no fundo do poço. O interessante é que, então caindo em si, eu estou no verso 17. Então, caindo em si, se ele cai em si, é porque ele estava fora de si, obviamente. Ele estava fora da sua mente, da sua mentalidade perfeita, do seu juízo. O seu juízo foi afetado. E a Bíblia fala que o Deus deste século, que é Satanás, ele cega o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Deus. Efésios capítulo 2, Paulo diz que as pessoas que estão no mundo, fazendo a vontade de Deus, é filho da ira, estão com as mentes entenebrecidas, ou seja, a mente está nas trevas. A mente está nas trevas. Então, caindo em si, ele recobra o juízo. E ele diz assim: rapaz, quantos trabalhadores de meu pai têm pão, e eu com fartura, e eu aqui morro de fome? Porque nem as alfarrobas o povo dava para ele. Aí ele começa. Graças a Deus que ele teve tempo de recobrar o seu juízo. E muitos não têm tempo de recobrar o juízo, então não podemos namorar e flertar com o mundo e sair da igreja, sair da presença de Deus. Porque talvez nem tenhamos, nem teremos uma segunda chance. E ele se conscientizou, e a conversão, ela age na mente. Ela é uma mudança de mente, de mentalidade. Conversão, você sente a salvação, você sente a alegria, porque o salmista não disse, torna a dar-me a alegria da salvação. Então a salvação, ela promove a alegria, ela mexe com o seu emocional. Mas uma das primeiras coisas que Deus faz é o quê? A conscientização, o convencimento. E aí ele
Rapaz, os trabalhadores têm pão com fartura. Ele nem pensou, ele nem falou, ele nem se colocou. Poxa, quando eu era filho, quando eu estava lá na casa do meu pai, como filho eu tinha tanta coisa. Não, ele só pensou nos trabalhadores lá. E aí ele ensaia, versículo 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Então ele disse, é necessário uma atitude. Se levantar, romper com tudo, ir à presença de Deus. E ele pensou e se foi atrás do Pai. E muitos ficam, não, amanhã, quem sabe depois, hoje eu não estou preparado. Se você precisa se preparar para aceitar Jesus Cristo, em vão morreu Jesus na cruz do Calvário. E aí ele diz assim, vou dizer, olha, já não sou digno de ser chamado como teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi. E o engraçado é que ele vivia na casa do pai e não se sentia livre. Mas ele vai e foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Ou seja, o pai também estava procurando esse filho. Ele estava procurando esse filho também. E quando eles se abraçam e beijam, é que ele não deu só um beijo na face, não. Ele cobriu de beijos o seu filho. E aí, é assim que Deus ele faz, ele procura os pecadores, ele procura os perdidos. E quando ele encontra, ele se alegra, ele jubila, ele cobre, ou seja, de amor, ele manifesta amor, misericórdia, ele manifesta esses sentimentos sobre a vida do perdido, sobre a vida daquele que está afastado e volta. E ele diz assim, o pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, e trazei-me, matai o novilho cevado, comamos e regozijamos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então o pai estava procurando também. E começaram a regozijar-se, ou começaram a se alegrar um com o outro. Então, ele tira aquelas vestes sujas, aquela veste do pecado, bota uma nova veste, ou seja, reata aliança com ele, recebe ele de novo, limpa ele, purifica ele, e chama ele para onde? Para a festa. Ele se alegra. O fariseu fez o quê? Murmurou porque Jesus sentou com pecadores e publicanos. Você vê que o que está sendo falado está ligado lá com o comecinho. Ele se alegra e senta para festejar. E chama todo mundo para festejar. Aí agora entra o filho mais velho, que é a figura dos fariseus e dos escribas. Verso 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava ao aprisco, quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e a danças.
Estava tendo festa mesmo, o povo estava alegre, jubilando. E chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou, o criado, né? Veio o teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Olha só aqui. Olha que coisa terrível. Primeiro, esse mais velho, ele está desonrando a palavra de Deus, desonrando os mandamentos, que é amarás o teu Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele começa a desonrar o pai, ele começa a desonrar a família, ele é tomado por um sentimento de inveja, de ódio. Ele fala assim, mas eu há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, não chama nem de irmão, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Muitas vezes a pessoa está desviada, afastada, ela se reconcilia com Deus, e Deus faz um rebuliço grande na vida dessa pessoa, e essa pessoa começa a se destacar, e Deus começa a usar essa pessoa. Aí os mais velhos, os mais velhos, né? Começa. Aí, como é que pode? Ai, Deus, estou tanto tempo aqui e nada acontece. Por que esse chegou ontem já está assim? Por que ele chegou ontem? Estava lá na bagaceira, eu estou esse tempo todo, nunca saí da casa do Senhor. E nada acontece. E minha vida está desse jeito. Não, o Senhor não me ama. Não, o Senhor... E o pai fala, meu filho, tu sempre está comigo, tudo que é teu é meu. Tudo que é meu é teu. Melhor dizendo. Você que não está sabendo desfrutar daquilo que você tem. Você não está entendendo a palavra, você não lê a palavra, você não estuda a palavra, você não vê que você tem essas bênçãos para desfrutar, e você é para estar desfrutando com o seu irmão, e nem sequer você trata ele de irmão. Olha só. Ele vivia na casa do pai, mas não desfrutava dos bens do pai. Ele viveu a vida toda com o pai, sem festejar com seus amigos. Nunca comeu um cabrito, tudo era dele. Ele viveu a vida sem alegria, sem prazer, sem festa. Para muitas pessoas, a vida cristã significa uma tradição pesada, um legalismo enfadonho. Essa era a marca da religião dos fariseus. A alegria faz parte de Deus, do povo de Deus. Nós temos que nos alegrar. Não significa que para sermos santos temos que andar carrancudo, de cara fechada. Isso não é sinal de santidade, irmãos. O nosso Deus é um Deus que gosta de celebração, que gosta de ser celebrado, que gosta de ter comunhão com o seu povo, que gosta de alegrar com o seu povo. Aí muitos acham que a obra de Deus tem que ser tudo sisudo, carrancudo, e não pode nada, tudo é pecado. E aí não desfruta daquilo que Deus tem para dar.
não sabe o que é ser abençoado por Deus. Não sabe o que é desfrutar da bênção de Deus. E outra coisa, ele vive na casa do pai, mas o coração está cheio de amargura. Você nunca fez nada para mim. Eu sou o mais velho. E tu trata isso aí, ele pega tudo, gasta tudo que é teu, pinta, borda, faz, acontece, tu ainda dá festa para ele, pega um novilho cevado e nem sequer um cabrito tu não fez para mim. E tu faz isso com esse teu filho. Quantos estão dentro da igreja desse jeitinho? Ao invés de se alegrar, ao invés de desfrutar das bênçãos, fica só procurando picuinha, fica só amarrado e engarranchado em picuinha. E ao invés de entrar no meio da festa, da alegria, e celebrar e regozijar. Porque a bênção de Deus é para todos. E aí ele estava dentro da casa do pai, mas ele estava com o coração cheio de amargura. E amargurado não desfruta das coisas de Deus. Amargurado não entende as coisas de Deus. Ele se sente injustiçado por Deus, pelo pai, o filho mais velho. E assim acontece também, como eu já falei. A pessoa se sente injustiçada dentro da igreja. Ah, porque isso, ah, porque isso, aquilo comigo, outro. Ah, porque não sei o que lá. Ah, aquela vitimização, sabe? Acha que todo mundo está injustiçando ele. Era assim esse mais moço, esse mais velho, perdão. Se sentia injustiçado. Olha. E o pai falou, não, você está equivocado, meu filho. O que é meu é teu. Você só tem que saber como desfrutar disso daí. E ele se sente indisposto a perdoar, que ele chama esse teu filho, né? Sentimento de ódio. E ele, interessante que ele estava na casa e ele não quer participar. A festa está lá acontecendo, as coisas estão acontecendo, ali a celebração está acontecendo. Ele, em vez de participar, de se alegrar, verso 32, o que acontece? Verso 31, verso 28, melhor dizendo, ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Ainda é aquele, né, que acha que tem que ficar adulando ele. Tem que ficar adulando ainda. E ele se indigna e não quer entrar na festa. É complicado, irmãos. E o que é maravilhoso? Para encerrar, o pai amoroso é o Deus que insiste em procurar o perdido. As 3 parábolas, há uma procura. O bom pastor procura ovelha perdida, a mulher busca a moeda perdida, o pai espera o filho perdido. E também o pai, e também o outro filho perdido dentro da casa do pai, né? Estava tudo perdido lá dentro. Segundo lugar, o pai amoroso é o Deus da segunda oportunidade. O pai corre ao encontro do filho mais novo, sai para conciliar o filho mais velho. Ele tanto trata com o filho mais moço quanto o filho mais velho. E oferece uma segunda oportunidade. Terceiro lugar, o pai amoroso é o Deus que perdoa e restaura completamente o perdido. E em quarto lugar, o pai amoroso é o Deus que celebra e festeja a volta dos perdidos ao lar. A parábola não destaca a alegria do filho que voltou, mas a alegria do pai que o recebeu. Em todas as 3 parábolas, há comemoração de alegria, a festa na terra e no céu.
Você é muito importante para Deus. Ele ama você a ponto de dar uma festa por sua volta. Hoje eu convido a você, a igreja convida você, as Escrituras convidam você, o Espírito Santo chama, o Filho de Deus, de braços abertos, conclama: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. O Pai espera por vocês. Aleluia, louvado seja Deus. E você que nos assiste, que está nessa condição, você que está afastado, volte para a casa do Pai. O Pai te ama, o Pai te espera, e o Pai vai dar festa quando você voltar. Louvado seja Deus. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo.